Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, bem-vindos à sala do banquete, na nossa 7ª lição. Estamos estudando as epístolas paulinas 2, Efésios, a Filemon, a vida cristã na prática. Nós vamos estudar agora a lição número 7, que abrange o capítulo de 1 ao capítulo 3 de 1 a Timóteo. Você já botou para gravar? A primeira carta a Timóteo, ela é muito importante como as demais. E nós observamos aqui, quando o escritor fala, o livro de Atos termina com Paulo aprisionado em Roma por 2 anos. Após liberado, Paulo voltou a visitar as igrejas que fundara por toda a Ásia Menor, e uma das igrejas que Paulo visitou nessa jornada foi a de Éfeso. E agora nós vamos estudar a epístola a Timóteo. A primeira, capítulo 1 ao capítulo 3, aonde começa a vida do jovem Timóteo. E nós observamos que Timóteo foi um companheiro de Paulo. Timóteo era filho de pais, e o pai de Timóteo era pagão, era grego, pagão, e sua mãe e a sua avó eram gentias, ou seja, Eunice e Lóide. E observamos que o que a gente observa nessa primeira carta de Paulo a Timóteo é a importância do cuidado no lar, o ensino. Hoje as nossas crianças, elas ficam muito vulneráveis, porque os pais responsabilizam a escola secular. E quando não é isso, é a escolinha dominical. Mas o cuidado materno é de suma importância. E Eunice e Lóide, elas incutiram na mente de Timóteo, a ponto de, quando Paulo se deparou com Timóteo, veja bem que era o apóstolo Paulo, gente, não era uma pessoa qualquer. Paulo ficou deslumbrado. Como Timóteo conhecia a palavra de Deus para um homem culto feito Paulo. Quando ele viu Timóteo, ele que começou a dialogar, ele ficou encantado com aquilo. Então a importância do ensino no lar, e não teve outra, e Timóteo fazer viagens missionárias. Ninguém perderia uma oportunidade dessa de ter um amigo, um companheiro, um obreiro. Qualquer pastor queria Timóteo na sua igreja, não é isso? Um homem que inteirado na palavra de Deus. Mas tinha um problema, que ainda estava na tramitação, na transição, e Paulo procurava com muito zelo não causar escândalo. Paulo procurava não haver confronto doutrinário entre os gentios e os judeus. Os judeus, ele tinha aquelas cerimônias judaicas, como a circuncisão, e para não contrariar e não confrontar e não causar escândalo, Paulo fez cumprir a lei, tá? Foi lá, circuncidou Timóteo. O problema é esse? Está causando escândalo? E hoje nós somos presos por dogmas, tá certo? Eu encontrei uma irmã e fui dar uma palestra ontem para batismo, para os novos batizandos, e uma irmã falou para mim: pastor, me ajuda aí, eu me batizei, mas nem sei o que é batismo. Eu fui forçada porque meu marido me levou para batizar. Ele já era obreiro e disse que eu tinha que se batizar. E eu não sei, não sinto prazer, não sinto nada. E faz tempo que ela foi batizada. Eu queria me batizar de novo. Há pecado nisso? Eu disse: lógico que não. O que é batismo? Batismo é você ter que compreender a essência do que é batismo. Não é apenas um cumprimento, uma regra qualquer. Porque batismo não salva ninguém. Então, se o problema era Timóteo ser gentio e não poder entrar, andar, falar, fazer alguma coisa junto com os judeus, Paulo foi lá e circuncidou e acabou o problema.
E Timóteo acompanhou Paulo em sua segunda jornada missionária, e veja os países que ele passaram, o local que ele passou na Bereia, na Frígia, na Mísia, Trocas, Neápolis, Filipos, e assim vai, N de povos diferentes. E aí agora ele foi enviado a Tessalônica com Silas para confortar e fortalecer os crentes de lá, porque Paulo permaneceu em Atenas. Aí veja bem que quando Timóteo e Silas voltaram e trouxeram o que? Bons relatórios positivos. Eles mostraram o amor dos irmãos de Tessalônica, e Paulo ficou, isso fortaleceu o coração de Paulo. Paulo sabia que não tinha sido em vão a aquisição de um gentio chamado Timóteo. Aí veja bem que Timóteo agora em Corinto, depois em Éfeso, passou 2 anos com Paulo em Éfeso, e ele foi enviado a Corinto para quê? Para verificar como estava a igreja, o progresso da igreja. Não era um espião, mas era um coordenador auxiliar. O cuidado de Paulo pelo seu povo. Hoje, muitos pastores não estão tendo cuidado com a igreja. Não está tendo cuidado. O cuidado que eu digo não é fechar a porta, não é bancos, não. São os lobos devoradores que entram e permeiam a igreja com heresias, com falsos ensinos, e os pastores não se preocupam com isso não. Está tudo bom. O importante é ter muita gente. Aí veja bem, parte das viagens de Timóteo com Paulo foi feita na Grécia, em Judéia, que foi em Jerusalém, onde a jornada deles foi interrompida temporariamente por causa da prisão de Paulo. Uma vez Paulo libertado da prisão, lógico, eles viajaram junto novamente até Éfeso, onde Timóteo ficou como representante do apóstolo. Agora imagina alguém representar Paulo. Tinha que ter só sendo chamado por Deus. Observamos que foi nesse ínter aí que Paulo foi decapitado por Nero, no ano 62 depois de Cristo, e apesar da idade jovem de Timóteo, tá? Paulo chamou Timóteo, diz aqui, e Paulo via em Timóteo, um jovem, um defensor firme e leal da fé cristã. E veja a descrição que Paulo faz a Timóteo, ou sobre Timóteo. Paulo qualificou ele desta forma: ele era uma pessoa fiel. Fiel, você podia confiar no Timóteo. Hoje precisamos ter alguém de confidência, que confie. As ovelhas hoje não confiam conversar com a liderança, porque fala alguma coisa, no outro dia todo mundo está sabendo. E pastores e esposas de pastores têm que ter esse perfil, tá? Ser sigiloso, ser confidente e passar segurança. E Timóteo era fiel em tudo, na palavra, no companheirismo. Ele era consciencioso. Filipenses 2, 19 e 21 diz que ele não era contencioso, ele era consciencioso. Ele trazia sempre a concessão. Ele era coeso nas coisas. E em terceiro lugar, a letra C, que isso aí é algo muito importante, ele era dedicado a Deus. Apesar de ser fraquinho, franzino fisicamente, mas ele não deixava que as suas enfermidades atrapalhassem ou fosse um obstáculo na vida dele. A minha esposa, hoje ela até ficou riu, porque eu disse, depois que ela perdeu a visão do olho direito 100%, e do olho esquerdo perdeu 90%. Então, eu falei para ela que ela está mais crente hoje do que antes. Então, a enfermidade não está sendo um empecilho, um obstáculo na barriga. E assim foi na vida do jovem Timóteo. A introdução a essa epístola, nós observamos que elas são chamadas de epístola
pastorais. 1 a Timóteo, 2 a Timóteo e Tito. Nós vamos ter essas 4 lições, ou seja, daqui para frente, elas são chamadas epístolas pastorais, porque foram dirigidas mais para pastores do que propriamente para as igrejas, mostrando ao líder as bifurcações que a gente encontra, os obstáculos que a gente encontra no dia a dia, e ela é tão atual, mais atual do que o jornal que vai sair daqui a 100 anos, a epístola a Timóteo. A ocasião foi no ano 62, depois de Cristo, quando, liberto da sua prisão em Roma, Paulo voltou às igrejas que havia fundado antes da prisão, para ver como é que estava o seu estado espiritual. Não era o estado financeiro, era o espiritual. Como é que está o povo espiritualmente? Está bem? A fé está ativa? E isso Paulo fez. E observe que em Éfeso, Paulo detectou, Paulo observou como nós observamos. Às vezes acontecem coisas na nossa igreja que eu não vejo, mas eu percebo depois pelo comportamento dos irmãos. Hoje, no lugar de glória a Deus e aleluia, que é o básico da reunião cristã, do culto, é assobios, é gritos. Não, gente. Aí você ensina isso, glória a Deus, mas você tem que dar da alma. Aí aparece artistas por aí fala e todo mundo já no outro dia quer fazer na igreja. Não, você não é boiadeiro, meu filho. São papagaios de pirata, você não é boiadeiro, você é ovelha. Está entendendo? Pastor, não, o senhor é atrasado? Não. As coisas de Deus tem que ser com muita pureza. Aquilo que nós chamamos de ortodoxia. Pureza. Senão Deus não recebe. Então nós observamos que o tema desta epístola é instrução para um líder da igreja sobre o seu ministério. Instruir o líder para o seu ministério, está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15 e 4 e 6, quando Paulo disse: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Paulo falou para Timóteo: olha, vou enviar para você como é que está o povo que está se procedendo. O esboço desta lição da epístola a Timóteo, a primeira carta, contém 2 tipos básicos de instrução. O primeiro é a instrução sobre a igreja, e o segundo é a instrução sobre o líder da igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é sobre a igreja, e do capítulo 4 ao capítulo 6 sobre o líder da igreja. Então, as 2 áreas principais de conselho são, veja como Paulo foi enfático, disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Qual é o cuidado que nós devemos ter de nós mesmos? Todos. Mas muitas pessoas se preocupam cuidar da doutrina, cuidar de ti mesmo, é só do pecar. Não, é a gente não destruir o santuário, o templo do Espírito Santo. O que é que você come? O que é que você bebe? Vamos começar de alimento. O que é que você come? Qual é a sua ração diária, ou a sua porção, que é mais clássico, né? Para não ser tão animalesco, né? Qual é a porção diária? Mas o povo hoje vive encharcado de tanto óleo, tanta gordura, tá certo? Não tem mais o organismo, o fígado, o baço vive sobrecarregado. Trabalhei em empresa aí, os problemas maiores da mecânica era sobrecarga na máquina, aumentar a produção. Então você não pode
um equipamento que produz X tonelada, você querer duplicar, sobrecarrega. Então o nosso organismo, ele tem que haver um descanso. É uma loucura. Você vai para um médico e eles dizem o seguinte: você tem que comer, uns dizem de 3 em 3 horas, outros dizem, não, toma um café pela manhã, um lanche de 9, quer dizer, no intermédio do almoço, um lanche entre o jantar, e depois do jantar, antes de dormir, outro lanche. O organismo trabalha no pico. Eu fui criado tendo 3 refeições, e eu faço as 3 refeições. É raro eu fazer um lanche, comer uma fruta, um negócio, tal, é difícil. Quando tem, eu vou lá e dá vontade de comer. Quando dá vontade, deixa para lá. O seu organismo, ele tem que você almoçar e ele trabalhar para tirar os nutrientes necessários para cada parte do nosso corpo. Aquilo que não serve, ele manda para o intestino grosso, vai mandar as proteínas para todas as nossas células, e ele está receptivo ao novo alimento. Se você sobrecarrega, ele manda embora, não tira nada, não tira nada. Então é isso que é muito importante. E nós vivemos encharcados de tantas coisas, e Paulo ele diz: tem cuidado de ti mesmo, para que eu possa ter cuidado da doutrina. Tem pastor que não pode dobrar o joelho, está gordo demais, se levantando, arriscar dar um infarto. É ter cuidado, tá certo? Ter cuidado, comer com moderação. Então cuidar de ti mesmo é isso, é cuidar da saúde e cuidar da doutrina. Eu só cuido bem da doutrina se eu cuidar da saúde, do meu corpo físico. Como é que eu posso incentivar os irmãos da igreja a ter uma vida pacata diante de Deus, com esperança, se eu só vivo doente? Porque tem doenças que são contraídas por irregularidade nossa. Tá? Eu tenho uma palavra que eu coloquei, sobre a cura divina. Aquela palavra que já diz: curar os enfermos. Nós não vamos falar isso. E a gente aprende esta classificação. Então, observe que a instrução para a igreja, ela abrange o assunto do perigo dos falsos mestres. É o que mais tem dado prejuízo. E os falsos mestres, eles não estão na mesa de bares, não estão nos cassinos, eles estão nos púlpitos da igreja, trazendo heresias em forma de doutrina. E você tem que ter conhecimento bíblico, que é a espada, para que você possa tirar ele de fora. O lugar da oração e a posição das mulheres no culto de louvor. Instruções para a escolha de obreiros. Isso é para a igreja. A instrução dada diretamente ao líder, que é Timóteo, Paulo exorta a viver como exemplo ante a apostasia vindoura. Paulo disse: olha, muitos vão se apostatar da fé. Então, como é que você vai viver? A sua postura? Como se relacionar com grupos diferentes na igreja, como viúvas, anciãos, escravos e ricos. Como eu posso me relacionar? Eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter muita consciência. E ele ensina tudo com muita clareza. A verdade sobre as doutrinas, ou sobre doutrina e falsos mestres. Veja bem que há uma indicação que os falsos mestres da igreja de Éfeso tinha certa formação judaica. Qual era a ênfase dele? Eram as lendas judaicas. Quantos querem pregar hoje lendas judaicas? Eu tenho livros que falam sobre as lendas judaicas, que foi pregado muito em grandes cultos aí no Brasil, e está na internet, tudo lendas judaicas. A gente tem a Bíblia Sagrada, a gente tem livros que você pode confiar. Todo aluno tem que ter a sua biblioteca, precisa ter alguns livros para lhe assessorar. Então, uma que mais enfatizava era a genealogia judaica
e seus ensinamentos. O que era que eles acreditavam? Eles acreditavam, preste bem, isso é muito importante para nós hoje. O que era que eles acreditavam, os falsos mestres? Que a salvação dependia de quê? Da guarda da lei, ao invés da fé em Cristo. E quantos hoje chega com essa bagagem vencida, estragada, e querendo incutir na mente dos membros desavisados que temos que cumprir a lei. Temos que cumprir a lei. Uma vez nós tivemos um problema com um diácono da Assembleia de Deus, há anos. Depois tive com outro, que já era evangelista, que ele queria trazer o cumprimento da lei. E eu disse para ele, então, se para cumprir a lei, não, mas nesta igreja aqui, no lugar onde estou sentado aqui, após a escola dominical, ele me encarou e disse, pastor, nós temos que cumprir a lei na frente de alguns que ele estava formando dentro da igreja. Graças a Deus que o vento soprou e ele foi embora. Não tenho saudade. Não tenho saudade. E eu disse, então o senhor quer cumprir a lei? Temos que cumprir. Disse, então está certo. O senhor vai trazer os seus 2 filhos. Nós vamos circuncidar aqui. Eu sou quem vai circuncidar com uma pedra de granito sem anestesia e circuncidar o senhor também. O senhor quer? Ai, não, eu digo, então pronto, para de bobeira, meu irmão. O outro veio dizer que tinha que cumprir a lei, embananou todo mundo, atrapalhou uma reunião ministerial. Desci, que era o templo ali em cima, desci para atender lá embaixo, a pedido do pastor presidente na época, e ele estava lá desafiando todo mundo. Eu cheguei, calma, não, tudo bem, eu posso gravar? Pode, gravou, bota lá aquele gravadorzinho, o Sonic 2000, que era muito famoso na época, e ele disse que tinha que cumprir a lei. Eu disse, você sabe que se a gente, pela lei, se tropeçar no mandamento, a gente é culpado de todos? Sei. E você cumpre a lei? Cumpre. Eu digo, você sabia? Que dia é hoje? Sábado. Você sabia que você dá direito a cada um de nós, botava-se lá no pátio da igreja, tinha um montão de paralelepípedo lá. Cada um pegava um paralelepípedo daquele e socar na sua cabeça? Por quê? Porque você veio de Vitória. Quantos quilômetros tem de Vitória? E quantos metros era permitido para uma pessoa andar? Eu vou ver, então vai embora, meu filho, enquanto você não morre. Está entendendo? Você tem que ter conhecimento. Então, os falsos mestres, eles ficam incutindo na mente da pessoa. Vai numa tarde lá, participa de uma bagunça, aí querendo ensinar. Não, você tem que ter postura, você tem que confiar naquilo que você aprendeu. Então, veja bem que Paulo provou com o exemplo da sua própria vida. Paulo era judeu, gente. Paulo era fariseu. Falar de Paulo não é para qualquer um, não. Você começa a ler as cartas de Paulo, a história de Paulo, todo mundo quando pega na predestinação, aí vai calvinista, arminiano, eu digo, eu vou na doutrina da predestinação de Paulo. A de Paulo é a melhor. O que Calvino falou, pouco importa. O que Armínio disse também, são coisas que são discussões entre eles, mas o que Paulo falou, está escrito que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e não foi opinião própria e conhecimento de cada um. Então, preste bem atenção, que o propósito da lei paulista não era salvar. Não, a lei não veio, a lei é comparando com um termômetro. Termômetro cura febre, mas ela diz, se você, termicamente, se você está com febre, não adianta você botar o termômetro na axila e dizer, eu estou com febre e não tomar remédio. E o termômetro dizia para o povo, olha, vocês estão em pecado e vão morrer. E Cristo é sempre o antídoto contra o pecado. O antídoto, ou seja, como o solucionador do problema é Cristo Jesus. E Paulo mostrou isso. Eu sou judeu, fariseu, formado na melhor catedral filosófica, conheço a lei, mas eu dependo e precisei ter um encontro pessoal com Jesus. Os falsos mestres, capítulo 1, versículo 7, eles traziam questões.
Diz aqui que eles erravam acrescentando histórias imaginárias alheias às Escrituras. A história está com contos, fábulas, lendas. Esse tipo de pregação imaginária, diz aqui o comentarista, não traz nova luz à Escritura. Muito pelo contrário, ela origina mais pergunta, desviando-se o crente da verdade de Deus. Observe que a palavra questões, na Almeida revisada corrigida, usada no versículo 4, não se refere a um método de aprendizagem ou pura inquisição, mas a perguntas que levam às frustrações e dúvida por causa do ensino apóstata. Vai se apostatando na fé, vai se afastando paulatinamente. Ao contrário das pregações destes falsos mestres, Paulo diz que o trabalho de Deus deve ser feito com amor, partindo de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, no versículo 5. O Evangelho é simples. Você não sabe a importância. Um pastor me perguntou ontem se eu poderia abrir uma sala na igreja dele. Depende do horário, do tempo, não tem mão de obra suficiente. É a importância. Aqueles que eram contra estudar teologia ortodoxa, pura, hoje está vendo a dificuldade, alguém criando problema dentro da igreja, estudando na internet, pegando marmita azeda na internet, trazendo problemas. Estou sentindo agora isso. E ele disse assim: pastor, o senhor poderia matricular aqui todos os obreiros? Depende, porque é longe daqui, deve arranjar um meio para vir para cá. Então veja bem que sob a lei, todo judeu devia cumprir a lei. Até o tempo da igreja primitiva, aqueles que desejavam aceitar a fé judaica deviam seguir todos os rituais e práticas que incluíam circuncisão, tradições rígidas em relação à comida e à higiene. Então a lei, ela veio padronizar para mostrar que os povos estavam realmente precisando. Diz aqui que Deus, porém, havia dado uma visão a Pedro, que os gentios, para os judeus, os gentios eram como animais, répteis, quadrúpedes, não tinha valor. Era tanto que Pedro, quando estava com os gentios, se comportava como gentios. Quando ele estava com os judeus, se comportava como judeu. E Deus mostrou a Pedro como os judeus olhavam para nós, os gentios, sem valor nenhum. E ele viu aquele lençol ataviado e a boca dizendo, e a voz falando: mata e come. Porque ele não comia os animais imundos, ele viu em todos répteis. E Pedro ficou frustrado. Então observa aqui que os justos são justificados somente através do sangue de Cristo. A lei é para os transgressores, citado no versículo 9 e 10, e Paulo ainda acrescenta: tudo quanto se opõe à sã doutrina. Veja o testemunho de Paulo. Aí Paulo aqui, ele encoraja Timóteo. Eu acho que Timóteo olhou assim e disse: eu não vou prosseguir, né? É como jovens, nós temos jovens aí que está iniciando o ministério e olha para o pastor dele, aí ele diz: meu pastor já dessa idade, ele está assim, titubeando, então eu não vou conseguir. Vai conseguir sim. Porque na época de Timóteo tinha muitos jovens, mas não tinha jovens como Timóteo. Não tinha. Tinha muitas mães e avós, mas não tinha mãe e avó como Eunice e Lois. Então é a diferença. Então Deus, ele procura jovens, mulheres jovens. Eu vi ontem a esposa de um pastor que parece que tem idade de ser minha filha. Uma igreja grande, mais de 100 membros. O pastor tem idade de ser meu filho, mas o caráter, a fé, de não abrir mão da verdade,
pensando em crescimento numérico. E o apóstolo Paulo aqui, ele encoraja a Timóteo. Veja bem que no texto 4, devido o culto a Deus, no capítulo 2, não é todo culto que Deus aceita, não. Não vamos se enganar, não. A gente está rodeando no deserto. Nós estamos rodeando no deserto, estamos copiando das nações. Eu falei aqui, tem o presbítero aí da nossa igreja, que ele sabe disso. Eu falei aqui, nós estamos rodeando. Passamos o ano todo, faz uma festividade e convida seu fulano de tal lugar, e dona fulana de tal lugar, para vir cantar e pregar, para aquele alvoroço todo, vai embora e volta a uma estaca zero. E você que trabalhou o ano todo, você fica chupando o dedo, muito mal atendendo o povo. E que dê o prazer de você dar o seu testemunho, vivido, as mãos calejadas. Então invista, honre aqueles que estão com vocês, honre mesmo, aquele que chorou com você, que passou nessa pandemia com você, aí depois da pandemia fazer um culto e chamar seu José, seu João, não faz sentido, não faz. Deus não quer espetáculo, Deus quer um coração quebrantado. Então, devido ao culto a Deus, o capítulo 2 trata aqui do culto a Deus, e veja bem que ele fala a necessidade do culto, oração e louvor, e a devida situação das mulheres no culto quanto à ordem, o louvor público na congregação. Podemos definir as formas de conversar com Deus da seguinte maneira: suplicar. A súplica é para necessidades intensamente sentidas. Intercessão para pedidos a favor dos outros. Orações para necessidades comuns. E graças para expressar gratidão a Deus. Mas o povo gosta de botar remédio novo em roupa velha. Pastor, Deus me falou no meu coração que o senhor devia fazer também o quê? Um grupo de intercessores. Eu disse: se o cristão não é intercessor, não serve para nada. Se ele já é crente, já é um intercessor. Para que fazer grupo? Separar, uma separação dentro de um grupo? Disse: não, meu irmão, isso não foi Deus que falou isso para o senhor, não, isso é coisa da sua cabeça. Não, então eu estava orando no monte, você pode orar onde você quiser. O cristão já é intercessor por natureza. Está entendendo? Aí criaram situação também. Eu fazia porque eu era submisso, obediente à liderança na época. Durante o culto, subia o irmão, orava lá 10 minutos no culto. Aí descia outra irmã. Isso não existe, gente. Isso é coisa da cabeça doentia, pessoa sem Bíblia, sem palavra, sem direção. Tudo tem a sua ordem no culto, tudo tem o seu tempo determinado. Então nós somos aqui também exortados a orar por todos os homens. O Brasil está numa calamidade, falar da nossa pátria. Todo mundo sabe disso. Você confia em quem? Quem vai salvar o nosso Brasil das mãos dos corruptos? Só Deus. Não adianta eu querer me candidatar a um cargo eletivo, dizendo que eu resolvi o problema, que eu corro um risco de me corromper também. Só Deus. E eu volto a dizer e digo de cátedra: o Brasil sofre hoje a igreja que tem. Pastores envolvidos com políticas. Pastores quer pastorear rebanhos, mas é assessor de políticos corruptos. Igreja é o óleo e as demais classes sociais é a água, e não pode se misturar. Bota a água junto com o óleo fica em qual parte? Em cima. A igreja está sofrendo hoje é porque a gente fala aqui, mas lá fora, ou às vezes aqui dentro, uma palavra que se diz desvirtua todo mundo, e é mais fácil ouvir o que está errado do que o que está certo. Então o apóstolo Paulo mostra aqui, ele sugere que devemos lembrar de orar por todos os homens. Para quê? Para que a gente tenha uma vida sossegada.
orar pelo presidente da República, orar pelo Congresso Nacional, orar pelo Supremo Tribunal, os ministros, orar pelos deputados federais, lá, pelos senadores, orar pelos governadores, pelos vereadores, orar, dizer, Senhor, está nas tuas mãos, porque todo mundo chora. O Afeganistão, país aí matando cristão. Olha, eu sou meio bruto. Ó, pastor, olha aí, ó, eu quero interceder agora de meia-noite, a gente vai orar, porque vão matar tantos cristãos. Na hora eu disse, se fosse você, não fazia uma coisa dessa. Porque disse que você está pedindo oração agora, mas você foi candidato de um partido comunista, e você apoia o comunismo, ainda tem a pouca vergonha de pedir oração em favor dos cristãos, que você corrobora com a morte dos cristãos. Está entendendo? Não temos medo de falar a verdade. Doem quem doer, ache ruim quem achar. Está entendendo? Aí vem pedir oração, fazer culto missionário. Se eu sou assessor de um vereador que é comunista, se eu sou assessor de um deputado que é comunista, se eu sou assessor de um senador que é comunista, meu irmão, não, ou cristão ou nada. Então a Bíblia ela é clara, devemos respeitar, não pedir mal para nenhum, e nem difamá-los, vai dizer, Senhor, está nas tuas mãos, porque somente Deus é quem pode dar vida e tirar a vida, e Deus já não agiu nessa nação, porque muitos cristãos querem fazer o que Deus tem que fazer. No dia que a igreja parar de gritar para que Deus faça alguma coisa e adorar o Senhor, aí Deus faz. Aí Deus vai lá e faz. Então é preciso a gente ter muito cuidado. E Paulo mostra aqui a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 a 7, Jesus o mediador. Ele, quando ele entrou em Atenas, desafio, pessoa, se fosse eu, o que era que eu ia fazer? Chegou lá, tinha altar para todo mundo, todos os deuses estavam lá, no aerópago, Paulo olhou, o Espírito Santo de Deus, e ele viu lá um altar ao Deus desconhecido. Ele disse, então, esse o povo não conhece, esse o povo não sabe. Hoje a gente canta músicas com essência panteístas, o panteísmo, que tudo é Deus, Deus é tudo. Cantava muito das crianças. Eu disse para o pastor uma vez, pastor, está errado esse hino. Está não, que chuva, sol, verão, tudo é o Senhor. Quem disse isso? É música panteísta. Agora tem música com essência gnóstica, que ninguém explica a Deus, do cristão ao ateu, imagina, e canta nas igrejas, pelo amor de Deus. É como quem diz que Deus está lá e você está aqui, como você se vira. Nós não temos comunicação com Deus. Se a própria Bíblia diz, conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor, Oséias 6,3, é falta de Bíblia. De Bíblia. As igrejas precisam hoje de Bíblia aberta, inserida, vivida e praticada, porque eu digo uma coisa a vocês, hoje é um curso teológico, mas é preciso falar a verdade. Para onde nós iremos? Não é nem para quem, é para onde? Para onde? Falando o nome de Jesus, vai trilhando outro caminho. E o apóstolo Paulo, ele mostra aqui a grandeza de Jesus como o mediador. Também ele mostra aqui o homem e a adoração a Deus. Ele diz que nós devemos adorar sempre a Deus, sem duvidar. Muitas pessoas perguntam, como é que eu devo orar ao Senhor? Qual é a minha postura de adorar? E ele mostra aqui a Bíblia, né? De pé, mãos levantadas, estendidas, cabeça curvada, olhando para cima, de joelho, de rosto junto ao chão. O importante é orar. Dali,
ore de joelhos, assentado ou de pé, clame a Deus. O importante é você orar. Viver uma vida de oração. Sobre as mulheres cristãs, nos dias do apóstolo Paulo, as mulheres faziam tranças com vários materiais entrelaçados em seu cabelo, como ornamentos de pratas, fios de ouros, bijuterias. E um historiador daqueles tempos afirmou que a esposa de certo imperador usava joia caríssima em seus cabelos em reuniões oficiais. Então, diante dessas afirmações que ele fez, Paulo fala da moderação, instruindo as mulheres cultivarem a beleza. Não, veja bem que Paulo não proibiu a mulher cuidar do seu corpo, de andar com boas roupas, mas ele disse que isso não seja em detrimento ao interior, na vida santa, interna. Está entendendo? Que a gente não pode ser extremista. Não era que ele proibiu, mas que ela devia cuidar também do seu interior, porque ele disse: olha, cuidado, que as coisas que vocês usam externamente são perecíveis, mas aquilo que está no vosso coração permanece. Então, ele fala sobre a moderação. Veja o versículo 14 e 15 deste versículo, que tem causado muita controvérsia. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da missão de ser mãe e de permanecer em fé, em amor, santificação, com bom senso. Aí ele fala aqui, o comentarista, que há várias interpretações que são difundidas no seio teológico quanto a isso. E muitas vezes nós aprendemos, eu principalmente, que a mulher tinha que ter um filho todo ano. Não podia preparar. E esquece que o casamento não é somente procriação, tem a recriação também. Tem um planejamento. Entendeu? Então, nós não podemos tomar esse versículo, quando o comentarista fala aqui, dizendo que, já que o pecado entrou no mundo através da mulher, o remédio para o pecado deveria ser introduzido no mundo através da mulher. Mas o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele, numa versão, diz que a mulher salvar-se-á gerando filhos. Era tendo filho todo ano? Não. Mas era a mulher ter o seu filho, preparar o seu filho para colocar ele na sociedade. O comunismo, ele pega uma criança e devolve aos pais com 12 anos, e o filho não deixa mais de ser comunista. É na faixa etária que ele vai incutir os ensinamentos. Foi o que Deus fez com Moisés, gente. Deus sabia que a cultura do egípcio era cruel. Foi o que Deus fez. Deus trabalhou, pegou Moisés, precisava que Moisés fosse criado lá dentro, mas ele fez com tudo que Moisés voltasse para a sua mãe, e a mãe cuidou de Moisés até a idade de razão. Então Deus é Deus. Então gerar filhos é preparar para a sociedade, e não deixar que o mundo prepare nossos filhos, que o mundo prepare nossos netos, que o mundo prepare as nossas crianças. É o que tem acontecido ultimamente. E muitas vezes a igreja não tem se preocupado, ou tudo ou nada. É fácil tirar as crianças que estão correndo na igreja, bota numa salinha, tranca lá com a irmã, com a tia, e só tira no final do culto. Ele nunca vai aprender o que é cultuar. Aí ele culto, a gente bota as cadeiras aqui, eles vêm, fica tudo aqui, eles vêm cantar com alegria. E se dá a oportunidade das crianças, no final do culto, não, é a primazia. Tem que ser a primazia, porque eles são energéticos, eles são ativos, enérgico, melhor dizendo, ativo. Então, cuidar das crianças. Eu vou dar um curso agora para líder de criança, tanto do maternal até a adolescência. Deus falou no meu coração, preparar o material direitinho, estudar bem a Bíblia, procurar
As coisas vividas hoje, que a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Veja bem agora a escolha dos líderes da igreja. Não é fácil. Hoje se escolhe líder dependendo do seu dízimo. Hoje se escolhe líderes dependendo do seu grau de ensino escolar. Só basta ser que é doutor, o pastor fica logo tremendo e coisa. Eu tenho um filho que vai estar se formando agora, o ano que vem, para engenheiro. Mas eu digo aí, você conhece mais do que eu de rocha, mas de Bíblia não. E nem por isso ele vai ser meu sucessor. Então quem sabe é Deus. Está entendendo? Porque aqui não é vitalício. Eu tenho que morrer e deixar alguém? Não é uma propriedade. Eu estou lidando com o rebanho de Deus. E agora, as qualificações de um líder cristão. Se alguém deseja, aspira ao episcopado, Paulo diz que é excelente coisa deseja. Então a função do ministro ou líder existe desde os tempos antigos. Moisés escolheu 70 homens para preencher aquela função junto aos israelitas no deserto. Mas veja bem quais foram as qualificações. Está lá em Número capítulo 11, versículo 10 e 16. Primeiro, deve ser marido de uma só mulher. Pronto. Não pode ter duas, nem três. Segundo, deve ser vigilante e sóbrio. A palavra vigilante está em alerta. E sóbrio pode também ser traduzido modesto. Terceiro, deve ser homem de um bom relacionamento. Se relacionar com todo mundo. Deve ser hospitaleiro. Você se preocupou se seu amigo jantou ou não tem nada para jantar? Aí chega na igreja, oi, tá e tal, e não quer nem saber, e termina o culto para casa, mas a gente se preocupa, diz, minha irmã, você está bem? Minha irmã, você está bem? Às vezes ela nem jantou e nem tem nada para jantar, mas está bem vestido, está entendendo? Está bem vestido. Então, deve ser apto para ensinar. É o líder. Obreiro que não estuda não serve para ser obreiro. Está perdendo tempo. É uma ferramenta cega. Não, mas eu tenho os dons do Espírito Santo. É conversa fiada. É conversa fiada. Não deve ser dado ao vinho. Ao vinho aqui fala de alegria. Tem cristão que é muito alegre. Entre aspas. Alegre. Não pode ver uma mulher que se alegra logo, não pode ver um homem, não. Não se dá do vinho viver com alegria demasiadamente. Ser cometido. Deve ser homem de natureza calma, controlada, domínio próprio, não tomar partido, não querer resolver um problema gerando outro problema. É um desafio. Não deve ser avarento nem correr atrás de bens materiais. E hoje você vê as pessoas correndo atrás de bens materiais nas igrejas. Ninguém se contenta mais com a oferta e dízimo. Tem que ser a oferta extra e não sei o que lá e tal. Então você tem que ter, dá para ter. Deve ser um bom administrador de sua família. Como é que eu vou ensinar a igreja se a minha família é desmantelada, enquanto viver na minha custódia? Está entendendo? Rebelde. Não deve ser o novo convertido, chamado neófito, que não tem experiência. Um rapaz que foi dirigir uma igreja, como dirigente de uma congregação, eu morava perto, ele foi lá, meu amigo, disse, pastor, pelo amor de Deus, me ajude, pensei que era um acidente, ou alguma coisa, o que foi? Eu morava em cima, assim, eu desci, ele disse, eu estou dirigindo a igreja tal ali, rapaz, que bênção, mas tem ceia hoje, eu não sei como é que faz, e agora eu estou meio enrolado, eu estou meio assim, dá primeiro o vinho ou o pão, um camarada está aí dirigindo, ele não sabia se dá primeiro o vinho ou o pão. Aqui
em Cachoeiro. Mas ele era meu amigo, tive pena dele. É como se dá uma metralhadora a uma criança. Ele vai matar todo mundo e comete o suicídio. E ter bom testemunho dos que são de fora. Eu dirigi as congregações, o teste era esse. Um culto evangelístico. O irmão vai pregar na sua rua, ou você prega na sua rua. Não, pastor, vamos inverter. Não, você vai pregar na sua rua. O culto vai ser na frente da sua casa e você prega lá. E o camarada, no dia dizia até que estava fazendo hora extra, mas era mentira. Porque não tinha vida para pregar onde morava. Brigava com os vizinhos, dava mau testemunho, comprava e não pagava, faltava com respeito às mulheres e às filhas dos outros. Não. Então o obreiro diz aqui que tem que ser pautada nesses itens. Da mesma forma os diáconos. Diácono não é uma função, como alguém diz, é uma função ministerial de serviço. Quem disse isso? Tem que ser homens cheios do Espírito Santo. Não é qualquer um. E agora Paulo fala sobre a Timóteo, sobre a igreja. Paulo lembra que a igreja não é somente um edifício, mas é um grupo de pessoas, ou uma organização, mas a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É essa igreja que nós precisamos fazer parte, precisamos manter. Que Deus abençoe a cada um de nós, que os irmãos possam incutir na sua mente, na sua vida, que os irmãos que estão nos assistindo pela internet também, os irmãos possam deixar isso inserido em sua vida. Compartilhe com os outros, deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva, para que muitas vidas sejam transformadas através da sua posição. Que Deus abençoe e até breve.